aí pessoal, Paulo Santos aqui com você mais uma vez, e a grande pergunta para hoje é: e aí, os sinais da volta de Jesus já estão cumpridos? Bem, para começar a ajudar você a chegar à sua resposta, é preciso considerar em primeiro lugar que Jesus já veio. Então, talvez, acho que para a gente começar a falar sobre profecias e volta de Jesus, a gente tem que considerar que já aconteceu algo infinitamente maior. Deus encarnou, Deus tomou forma de homem e nasceu sobre essa terra. E o fato do seu nascimento e a sua vida, morte e ressurreição dividiram a história da humanidade entre antes dele e depois dele. Isso é um fato infinitamente mais importante. Contudo, aqui agora com você, nós vamos falar sobre a volta física, corpórea de Jesus Cristo aqui neste planeta Terra. Esse fato, a volta de Jesus, é largamente explicado e profetizado nas Escrituras. A questão, então, não é se ele volta ou não, porque isso aí já está bem claro nas Escrituras. A questão é quando. Então, nesse vídeo nós vamos ver quais são os sinais da volta de Jesus Cristo, conforme são apresentados nas Escrituras. Só lembrando, a gente sempre pega os textos principais, ok? Então tem muito mais coisas aí legais para você ainda pesquisar, aprender e se desenvolver sobre esse assunto. Bom, o primeiro dos sinais, então, é a pregação do Evangelho a todas as nações. Eu estou usando por base aqui os textos paralelos de Jesus explicando como será todo o evento do fim e da grande tribulação, que você encontra os dois textos paralelos, Marcos capítulo 13 e Mateus no capítulo 24, ok? Então, esse primeiro sinal de que o Evangelho tem que ser pregado a todas as nações, é preciso que em primeiro a gente pense assim, olha, o Evangelho não foi pregado para todas as nações ainda, porque ainda existem muitos grupos étnicos e linguísticos que não têm a palavra traduzida, nunca receberam a visita de um missionário e muitos deles nem falam as línguas do restante do mundo. Então, em primeiro lugar, a gente precisa saber que esse sinal não foi cumprido ainda quando a gente toma especificamente dessa maneira. Mas, por um outro lado, lá em Colossenses, no capítulo 1, versículos 5 e 6, o apóstolo Paulo falou que todo o mundo, todos os locais, todo o mundo já havia recebido a pregação do Evangelho. Ele já tinha, junto com o grupo dele e outras pessoas, claro, já tinham pregado, levado a mensagem. É óbvio que isso é uma representação de todos os locais habitados na época de Paulo, porque ele escreveu isso há 2000 anos atrás, a gente não pode esquecer disso. Bom, por outro lado também, o Evangelho tem que ser pregado a toda a criatura. Essa passagem é de Colossenses 1, 23. Bom, então essa ideia de que tem que ser pregado a toda a criatura primeiro, imagina, cada vez que nasce uma criança nova, retarda de novo a vinda de Jesus. Então não é essa a ideia, é uma representação humana de todos os locais, pessoas que tiverem então contato com a palavra. Então nós vemos que este sinal não foi cumprido e, portanto, é bem provável, ele não foi cumprido quando nós olhamos a ideia de cada um indivíduo ter recebido a palavra, mas quando olhamos a possibilidade de o mundo ter recebido a palavra, ainda mais hoje com os meios de comunicação que estão muito rápidos e muito longos, a gente pode começar a entender que este alvo, se já não foi cumprido, ele está para ser cumprido, cada dia mais, ok? No tocante à ideia de que por representação de grupos humanos é que então essa promessa poderia estar cumprida. Ok, o segundo sinal é a própria grande tribulação. Mateus capítulo 24, acho que é o texto principal, mas lembra-se, no vídeo anterior, que você vai procurar ali na playlist aqui do canal, e você vai ver quando eu falei sobre a grande tribulação, já está tudo indicado lá no final, então fica mais fácil para você. Eu vou colocar esse mesmo vídeo no final desse vídeo aqui. Se acaso você não viu, você só clica e assiste. Você vai ter dois vídeos bem complementares aí então, ok? Bom, o terceiro sinal, o segundo sinal, a grande tribulação. O terceiro sinal são os falsos mestres realizando sinais
e maravilhas. Esse texto também está lá em Marcos capítulo 13, versículos 22, 23 e 24. Okay? Aliás, depois Marcos 13, 22 e depois capítulo 24, versículos 23 e 24. Bom, você sabe que a maioria das cartas, dos documentos do Novo Testamento, falam a respeito de falsos mestres, falsos profetas, falsos messias. Então, o mundo sempre viu a vinda desse tipo de pessoa que vem com discurso, vem dizendo que tem uma profecia pessoal, particular, que foi dada só para ele. Então esse tipo de coisa sempre aconteceu na história, sempre aconteceu. Mas quando você passa a ler essas passagens que eu acabei de citar, juntamente com as outras que estão lá naquele vídeo da Grande Tribulação que você vai depois assistir lá, você vai ver que estes falsos profetas que antecedem a volta de Jesus, eles são descritos de uma maneira muito particular. Eles realmente deverão aparecer durante a grande tribulação e estes vão fazer grandes sinais e maravilhas. Portanto, já vimos muitos falsos mestres, principalmente missionários que vão em lugares mais distantes, veem sinais e maravilhas incríveis que pessoas podem vir a fazer, mas são pequenos falsos mestres. Esses que estão como sinais da vinda de Jesus, eles estão um pouco mais à frente e eles vão realizar sinais que até hoje nós não vimos nada sequer parecido. Bom, o quarto sinal são os sinais no céu. Então, essa descrição está em Mateus, capítulo 24, versículos de 29 a 30, e Marcos, capítulo 13, de 24 a 26. Você vê que os textos sempre são paralelos, sempre mais ou menos os mesmos, falando das mesmas coisas. Bom, nestes sinais que antevêm na verdade que vem antes, né, da volta de Jesus, antevém a volta de Jesus, você vai ver nessas passagens eclipses do Sol e da Lua também. Diz que a Lua não vai brilhar. Você vê meteoros e meteoritos caindo na Terra, causando grande calamidade, e você vê grandes anomalias no céu. Então nós não estamos falando de uma coisa qualquer, de um eclipse desse que nós temos visto aí pela TV ou no noticiário. Nós estamos falando de algo bem mais intenso, e principalmente no que diz respeito à quantidade, né? A intensidade do problema que vai causar a queda dos meteoritos na Terra, ok? O quinto, então, sinal, ou deste grupo, né, o quinto que eu alistei aqui, é a vinda do homem da iniquidade. Agora nós temos uma passagem aqui, pela primeira vez nós vamos citá-la, né? 1 João 2,18, assim como 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 10. Muitos anticristos, queridos, já vieram. Esse homem da iniquidade, facilmente reconhecido como um anticristo, muitos já vieram. Vou te dar um exemplo. Primeiro século, Nero. Depois, Domiciano. Agora, aqui na história mais moderna, Hitler, Stalin, foram pessoas que desempenharam perseguição muito dura, muito forte contra tanto judeus quanto cristãos. Então, nós sabemos que vários anticristos desse tipo, mais com a ênfase na perseguição, já vieram. Mas todos são incomparáveis quando nós levamos em conta a descrição que a Bíblia dá deste anticristo, desse homem da iniquidade em especial, por causa da sua maldade e a forma, a intensidade da sua perseguição contra os cristãos, a igreja e tudo que é de Deus. Ok? Bom, a salvação de Israel é o último dos 6 sinais que eu alistei aqui para você. Bom, a salvação de Israel, você tem essa descrição lá em Romanos, capítulo 11, capítulo 11, versículos 12, 25 e 26, e você também tem naquele primeiro texto mais importante de todos, talvez pela idade dele, né, que é lá da profecia de Daniel, no capítulo 6, versículo 24, certo? Quando ele vai falar das 70 semanas. Você vê que o foco está na salvação de Israel. Então, de novo, muitas vezes já vimos
perseguição contra Israel, Israel ser livrada, tanto que nós vemos hoje Israel está aí estabelecida como nação e muita coisa importante sempre acontecendo em torno daquela nação. Contudo, é na grande tribulação que nós vemos o grande livramento, porque é lá que Jesus, vou falar sobre isso em outro vídeo, vai batalhar contra os exércitos dos homens, contra a besta e o falso profeta, e vai dar um livramento incrível para Israel, ok? Bom, todos esses textos, se você for olhar, sempre eu disse para você, já aconteceram coisas ao longo da história, mas na verdade é aquele velho efeito parece, mas não é. Parece que esses eventos estão todos, esses sinais estão todos cumpridos, mas na verdade eles não estão. Olhando para tudo isso que nós acabamos de ver aqui, de forma bem rápida, bem sucinta, o que será que se espera de cada um de nós? Então, tendo em vista que esses sinais já se cumpriram de forma bem menor, mas eles têm que chegar num ápice, eles vão ter que chegar no momento máximo a forma de cada um deles, onde realmente ninguém vai ter dúvida de que ali é o sinal de que Jesus está para voltar. Tendo em vista que isso é uma coisa tão firme, tão certa, eu e você só podemos dizer uma coisa: Maranata. Para você que não conhece esta palavra significa vem Jesus. Vem mesmo, volta logo Jesus. É essa a história. É isso que nós queremos então, ainda como igreja, continuar proclamando. Eu espero que com tudo que você viu aqui, você possa ter uma boa ideia e poder dizer, e aí, sim ou não? Os sinais da volta de Jesus já se cumpriram? É essa a nossa ideia. Antes de terminar esse vídeo aqui, eu queria dar uma palavra rapidinho para você, que eu queria pedir para você, claro, se inscrever no canal, porque dessa maneira os próximos vídeos você vai ser notificado e aí você não perde nada dessa série, desses estudos que a gente está fazendo aqui a respeito das coisas do fim. Mas, muito mais importante do que isso, eu quero pedir para que você curta esse vídeo. Deixa eu te explicar por quê. O YouTube, ele faz uma espécie de ranking quando há um assunto, quando alguém quer saber sobre um assunto como este. Então, quando alguém vai lá e digita e procura por alguma coisa na internet a respeito dos sinais da vinda de Jesus, então o YouTube ele vai fazer um ranking dos vídeos que são mais relevantes. Então, quanto mais curtidas, mais relevante. Por isso eu peço para que você contribua para que esse vídeo esteja lá em cima na lista dos vídeos que falam a respeito quando alguém procurar por ele. Simplesmente pelo conteúdo e pela carga que ele traz de ensino rápido, fácil e a respeito do que a Bíblia diz sobre as últimas coisas, ok? Então, dessa maneira eu vou me despedindo aqui. Muito obrigado por você assistir mais esse vídeo e a gente se vê na próxima.